Boa noite, amigos. Bem-vindos à Opinião Digital, bem-vindos à minha casa. Bem-vindos a essa quarta-feira, dia 7 de abril, dia onde nós vamos pôr alguma pimenta aqui no nosso programa de hoje. Vamos entrevistar um jovem empreendedor, uma pessoa muito antenada, e vamos falar de assuntos das mais diversas ordens. Vamos tratar de política, de pandemia, de esportes, vamos falar de muita coisa interessante. Obrigado pela audiência. E assim, em breve, nós estaremos ao vivo também, além do YouTube, no Facebook e no Instagram. Essa nova plataforma permite essa conexão com várias outras plataformas, né? Então, em breve, nós estaremos juntos em todas elas, vai facilitar o contato de todos. Só que isso demanda um pouquinho de tempo e também um pouquinho de investimento, né? Não é tão simples fazer essas coisas. E, já que nós estamos falando em investimento, nós queremos convidar vocês a serem padrinhos aqui do nosso canal, e para contribuir conosco, existem várias formas. Então, aí é preciso entrar em contato para que nós possamos tratar de tudo isso. E o intuito do canal não é ter lucro. O intuito é só fazer com que ele se pague para que nós possamos colocar as nossas opiniões aqui e tentar fazer da nossa cidade, da nossa região, uma cidade melhor, uma região melhor, um Brasil melhor, né? Tratando sobre um pouco dos aspectos que envolvem a nossa vida no dia a dia e que podem transformar o nosso futuro. Ok? Muito bem, amigos. Hoje, o convidado é Paulo Ricardo de Jesus Marques. É um grande amigo, já o conheço há muito tempo, uma pessoa muito antenada em muitos assuntos, uma pessoa com um perfil comercial maravilhoso, esportista, músico. O Paulo é meio que multimídia, é uma pessoa que trata de muitos assuntos com muita naturalidade. Então, vamos lá, eu vou trazer aqui para vocês o Paulo Ricardo, aqui para que nós possamos bater um papo. Esse é o Paulo Ricardo. Paulo, tudo bem contigo? Primeiro, como é que você está? Você está me ouvindo direito? Aqui a sua imagem está perfeita. Paulo, está me ouvindo? Paulo? Uai, o Paulo está meio desatento lá. Deixa eu mandar aqui um zap para ele, para que ele... ele está me dizendo aqui que ele estava sem meu áudio. Ok? Então ele deve estar entrando lá para que a gente volte a conversar. Meus amigos, hoje eu vou tratar com o Paulo de vários assuntos referentes à cidade, referentes ao nosso país. Mas aproveitando, eu queria hoje meio que mostrar para vocês como andam os nossos números. Infelizmente, hoje aqui em Uberlândia, nós tivemos um acréscimo de óbitos. Então, o boletim de hoje, ele chegou um pouco mais triste. Hoje foram 37 óbitos aqui na cidade. O mês de abril, ele vinha caminhando com uma média aí de 17 óbitos, e hoje a coisa deu uma extrapolada. Nós não sabemos exatamente se o motivo disso é em função da contagem, ou se realmente aconteceu tudo isso de óbitos. Então, assim, é um pouco difícil de a gente entender, né? Mas esse é o dado oficial, é o dado que está no boletim que a prefeitura nos informa. Então, se esse for o número, uma pena. Nós precisamos, na minha opinião, tentar entender o porquê que as coisas estão acontecendo dessa forma aqui na nossa cidade.
Hoje, no Brasil, nós tivemos menos óbitos do que ontem. Ontem passou de 4 mil, hoje sim, né, nas últimas 24 horas, né, o número de óbitos no Brasil em relação à Covid chegou a 3.829. Então, assim, é muita coisa, né? Em função de Covid, sem dúvida nenhuma que é muito triste. Mas nós precisamos, como eu falei antes, tentar entender o que está acontecendo. E, como vocês já sabem, eu sou um defensor do tratamento precoce. E, puxa vida, na minha opinião, o tratamento precoce é uma solução que nós não temos por que não tentar. Cidades que tentaram estão com pouquíssimos índices de mortalidade, pouquíssimos índices de internação, e em muito pouco tempo. E eu sou bastante crítico ao nosso prefeito, em função dele não ter incentivado mais aqui na nossa cidade o tratamento precoce. Desde lá do começo, ou pelo menos desde que a coisa piorou, né? Que o nível de óbitos aumentou e que ele optou em decretar aí o toque de recolher, e que nós vimos que em 30 dias o toque de recolher não diminuiu os índices. E desculpe a sinceridade, mas eu até acredito que esses números de abril, que deram uma reduzida, né, podem ter sido números contados errado, não sei. Vamos acreditar, né, que a coisa realmente aconteceu, que melhorou em abril, mas foi muito estranho. A partir do dia 1º de abril, né, o número de infectados e o número de óbitos despencou. A média era de 22, caiu para 17. Então, assim, despencou entre aspas, né? Diminuiu um pouco. E nós estamos vendo no Brasil um acréscimo dos números de óbitos. São Paulo é líder, e lá já se tentou diversas formas de combate, desde um lockdown mais leve a um lockdown mais sério, mais forte. Já se tentou feriado, já se tentou diminuir carros. O prefeito Bruno Covas lá já tentou de tudo, e a coisa não melhora. A única coisa que eu acho que eles não tentaram para valer foi o tratamento precoce. Esse, na minha opinião, deveria ter sido tentado, sem dúvida nenhuma, há muito tempo, e, por enquanto, nada. Infelizmente, o governo de São Paulo, que deveria estar pensando também nessa possibilidade, porque aparentemente está pensando só ou em lockdown ou em vacina, não que a vacina não seja importante, mas, no meu ponto de vista, o lockdown já se provou ineficiente, então precisaríamos dar uma revisada nisso para ver onde é que vai dar. Aqui no nosso estado, no estado de Minas Gerais, vocês desculpem um pouco essa falta de foco da câmera, tá? Eu hoje passei o dia inteiro tentando configurá-la. É uma câmera nova e eu ainda estou penando um pouquinho com ela. A qualidade da imagem é bem melhor, mas eu ainda não consegui terminar a configuração dela. Então, nos desculpe um pouquinho. Bom, aqui no estado, ontem, o nosso governador, o Zema, entendeu que o lockdown teria que ser fechado. E ele vem, gradativamente, retirando o lockdown e reavaliando as possibilidades de zonas, né? Zona roxa, zona vermelha, é um arco-íris todo, né, que eles inventaram aí para essas questões. Então, o Zema, a partir de ontem, já eliminou o lockdown e passou
aqui a nossa região, que é o Triângulo Sul, como eles chamam, já tirou da zona roxa, passando a nossa região aqui para a zona vermelha, com breve possibilidade aí de uma análise para a zona amarela. Óbvio que vão depender dos números de óbitos e tudo mais que podem acontecer ou não daqui para frente. Então é isso. Amigos, o Paulo já está aqui novamente. Eu vou tentar colocar o Paulo aqui conosco. Ô, meu amigo Paulo. Boa noite, tudo bem? Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo bem? Estou sim. Olha, aqui no meu computador nós estamos com um pequeno delay, tá? Então pode ser que a minha voz demore um pouquinho para chegar até você, mas é bem pequeno e nós vamos conseguir, tá? Eu acho que não vai ter problema não. Deixa eu apresentar para vocês o Paulo. O Paulo é um grande amigo, uma pessoa muito inteirada de tudo que está acontecendo no momento. É uma pessoa que eu gosto de chamar ele de multitarefa. É uma pessoa que está sempre antenada em política, em esportes, em religião. Todos esses assuntos complexos e difíceis, o Paulo entende bem. E razão de eu trazê-lo aqui hoje é para ouvir um pouco das opiniões, né, que o Paulo tem sobre tudo isso. E eu queria começar, Paulo, pedindo para você se apresentar, porque essa minha apresentação foi um pouco breve, né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre quem é o Paulo. Olha, primeiramente, boa noite. Quero agradecer pelo convite, né? Muito bom estar aqui com você. Acredito que é uma iniciativa muito importante no momento que a gente percebe que a diferença está totalmente ligada ao conhecimento, à informação, né? A gente percebe que é um assunto muito intenso e que cada lado fala de um jeito, né? E parabéns aí, Disseu, pela iniciativa, e acredito que a gente possa agregar aí informação, né? Não quer dizer que a nossa razão é absoluta, é só opinião mesmo, o nome do programa de estudo, né? Opinião digital, e acredito que o caminho é esse. Eu tenho 31 anos, sou um empreendedor na cidade de Uberlândia, tenho um pouco de experiência aí na área política aqui do nosso município, conheço um pouco também do âmbito estadual e federal, né? Mais uma questão de curiosidade. E em questão empresarial também, no sentido de poder entender um pouco um outro lado diante do que vem acontecendo nesses decretos, nessas medidas. E a gente vai poder trocar um papo bem bacana aí, tanto na área política quanto na área esportiva, e dar opinião aí no geral desse assunto. Bom, Paulo, então vamos lá. Eu já vou começar com pinga-fogo contigo. Eu queria falar um pouquinho de Uberlândia. Nós tivemos eleições agora recentemente, existe uma nova leva de vereadores, e eu queria a sua opinião. O que você está achando da ação desses novos vereadores nesse início de mandato, e principalmente a relação deles com o prefeito? Olha, Dirce, o meu ponto de vista é o seguinte: a gente tem que tomar um certo cuidado quando se trata de uma doença e a partir do momento que se trata de um oportunismo, né? Eu acredito muito que novos vereadores, que às vezes até sem experiência, que queiram, na verdade, ter visibilidade, né? Esses vereadores, eles vão passar um certo momento aonde eles vão acreditar que falar do Covid gera voto, estar falando sobre uma causa, vou fazer uma postagem no frente ao UAI. Eu vejo muito sensacionalismo de um assunto que, na verdade, ele é muito mais científico, técnico e de uma saúde. Então, assim, esses novos vereadores, do meu ponto de vista, eles vêm de uma vertente de, vamos dizer assim, numa palavra mais específica, a aproximar mais do prefeito, evitar, às vezes, um embate, porque eles acreditam que vão precisar, um certo momento, de qualquer secretaria, de uma prefeitura, vão precisar de estar próximos de um mandatário, que a gente já sabe, né, uma figura política igual a Adão Leão, que vem de mais de 280 mil votos, uma recente eleição. Você vai querer ser amigo dessa pessoa, você não vai querer ser inimigo. Então, muitas das vezes, o desejo da população ele vai ser esquecido
por um desejo individual. Então, a gente está falando de vereadores com mandatos e, ao mesmo tempo, que não, às vezes, estão dando foco que realmente deveria, mas estão preferindo ficar ao lado de decisões, né? Acredito eu, não vou dizer que está certo ou errado, mas vamos dizer aquela famosa frase, Maria vai com as outras, né? A gente está vendo uma medida que foi determinada pelo prefeito e que, muitas das vezes, ele não vai se posicionar contra, pelo contrário, às vezes ele vai na rede social, ele vai colocar números. Eu vi vereadores, por exemplo, que no começo defendiam a abertura, hoje já estão replicando imagem de quantidade de pessoas que têm contaminado. Então, a gente vê aí uma incoerência de ação. Paulo, alguns dos vereadores, e bem poucos, têm tomado uma postura bastante de direita, né, na defesa de alguns aspectos que são mais conservadores ou mais próximos ao que Bolsonaro defende. E eu tenho visto que esses vereadores têm tido mais destaque do que os outros. As TVs estão mais curiosas para entrevistá-los. Eu também estou curiosíssimo para entrevistá-los. E o lado da direita é o lado da vez ou não? Olha, eu acredito, Disseu, que o lado da direita, se você quiser até deixar a tela assim, pode deixar, eu gosto de te ver. O lado da vez, do meu ponto de vista, ele é o lado bolsonarista, né? Mas isso não é só aqui em Uberlândia, isso é um cenário nacional. O PT foi enfraquecido no cenário federal. Então, o cenário nacional do PT, ele vem de uma queda gigante. Se a gente for olhar o PT, o PCdoB, o próprio PSOL, a linha da esquerda que, na verdade, defendia aí o direito trabalhista, o direito do povo e direitos de lutas, no caso, que vem de muito tempo atrás, ela foi substituída por uma nova política. Eu gosto de acrescentar nesse assunto, isso é o seguinte, a direita não só é a bola da vez, como ela já esteve nessa posição. Se a gente for observar um pouquinho, desde aquele período que o Fernando Henrique foi presidente, a bola da vez era a direita. Só que aí veio uma nova vertente, que no meu ponto de vista, que chama-se o lulismo, né? Que vem com aquela ideia de que não, o pobre tem que ter acesso a mais coisas, o pobre tem que estar em todos os setores, vamos colocar o pobre para andar de avião, vamos colocar o pobre para comprar casa, vamos colocar o pobre para comprar carro, e hoje nós estamos percebendo o seguinte, quem comprou um carro está pagando 3, quem comprou uma casa está pagando 2, quem comprou muita coisa hoje não está conseguindo manter, porque uma coisa é você dar algo, outra coisa é você desenvolver algo para a pessoa continuar crescendo. Então, a política do toma aqui, depois te tomo, ela está sendo desmascarada hoje pela direita. Um governo que a gente pode exaltar, eu não estou aqui dizendo, não estou levantando bandeira para exaltar a figura Bolsonaro, mas eu quero, na verdade, exaltar a figura governo federal. O nosso governo hoje ele é o primeiro que tem pessoas técnicas. Ele é o primeiro governo, fica à vontade. Então, Paulo, nós vamos tratar dessa pauta em si, de governo, um pouquinho lá na frente. Uhum. Tá? Então, eu queria, nesse momento, que a gente trouxesse o assunto um pouquinho mais para Uberlândia. E até eu vou te colocar numa situação agora ímpar. Eu sei que você é forte, você é um cara bom de tudo. Vamos lá. Cara, pandemia. Se você fosse o prefeito Odelmo Leão, agora, diante de uma pandemia, você teria as mesmas atitudes que ele teve? Boa pergunta, hein, cara, nenhuma das medidas que ele tomou eu teria feito. Primeiro ponto. Eu acredito, Disseu, falando de Uberlândia com mais essência, Uberlândia hoje é uma cidade que vem num desenvolvimento gradativo e de destaque sobre todas as cidades próximas a ela. Nós estamos falando da segunda maior cidade do estado de Minas Gerais. Uberlândia tem uma arrecadação interna que passa da casa do 1 bilhão por mês. Então, se esqueceu nesse momento, acredito eu, que se eu fosse o prefeito, eu tomaria uma seguinte medida. O problema é de saúde, mas pode afetar a economia. Então, eu teria que fazer um comitê onde teria cada parcela da sociedade de Uberlândia dentro desse comitê. Eu não deixaria na mão só de um secretário de saúde. Eu colocaria um comerciante,
eu colocaria um empresário, eu colocaria um trabalhador, eu colocaria um motorista de ônibus, eu colocaria todos os segmentos. Eu colocaria um policial militar, eu colocaria um médico ou um enfermeiro. Por quê? Porque para tratar algo, um enfrentamento, a palavra enfrentamento, você não faz ela sozinho. O enfrentamento ele tem que ser coletivo. É como se você estivesse entrando numa guerra. Nós vamos fazer um enfrentamento contra o Covid. Como que a gente faz esse enfrentamento? Entendendo o todo. Entender o todo, no meu ponto de vista, é ouvir todas as pessoas. Então, por exemplo, nós estamos vendo aqui várias medidas que foram tomadas. Eu vou fazer uma simples análise. Eu vou fechar uma distribuidora e eu vou abrir um supermercado. Eu vou fechar um comerciante que recebe no dia dele 30 clientes e eu vou deixar aberto as grandes lojas. Eu vou fazer uma medida restritiva, mas o ônibus está lotado. A população está enxergando essas medidas. Então, eu, como prefeito, eu não cometeria um erro que o Adelmo vem cometendo, que é uma incoerência. E nós estamos falando de um secretário de saúde que já está na hora dele pedir bênção, já está na hora dele pedir para sair. Nós estamos falando de uma secretaria de saúde arcaica, atrasada. Nós estamos falando de um vírus novo, e nós estamos falando de pessoas velhas tentando tratar algo novo, sem aceitar a humilde opinião de uma pessoa que às vezes poderia agregar mais. Então, às vezes, um tratamento precoce é algo que eu faria na cidade de Uberlândia. Já tem casos sendo comprovados, não só no Brasil, em relação a isso. Agora, por que não abrir os olhos para isso, né? Mas eu, assim, como prefeito, eu faria isso. Eu ouviria mais, viu, Dirceu? Eu acho que ouvir a população não é um problema. Ouvir a população não é um perigo. Pelo contrário, ele teria mais informações, porque hoje nós estamos vendo autônomos que estão fechando seus comércios e eles não vão morrer de Covid, eles vão morrer de fome, eles vão morrer, às vezes, de uma depressão, porque um pai de família não vai ter condição de colocar uma comida dentro de casa. Então, existem outras mortes também que devem ser analisadas. Paulo, perfeito. Você está em sintonia perfeita comigo. Eu acredito muito no tratamento precoce e é simples. Eu não sei por que não tentar. O tratamento precoce não mata ninguém. Então, por que não tentar? Cidades que tentaram estão com sucesso absoluto. Então, está mais que provado que funciona e que pode ser algo positivo para toda a população de uma cidade. Então, acho que o prefeito, infelizmente, ele foi um pouco... Eu não gosto de usar muito essa palavra, né? Ele foi covarde. Ele não teve pulso. Mas é essa palavra mesmo. Ele não teve pulso para encarar um risco, porque não deixa de ser um risco, mas poderia ser um risco calculado e um risco, como você falou, perfeitamente, um risco onde o comitê, se fosse um comitê amplo, com certeza estaria de acordo. E não tem por que não ficar de acordo. Meu amigo, sensacional, tá? Adorei aí a tua posição. Cara, eu queria puxar agora um pouco do seu lado esportivo, do seu lado atleta, do seu lado ligado ao esporte, porque o esporte também é uma das atividades que foram muito prejudicadas em função de pandemia e em função desse lockdown, desse tranca-tudo, desse toque de recolher que nós tivemos aqui na cidade. E como eu não estou diretamente ligado ao esporte, e você sim, eu queria que você passasse para mim e para quem está nos ouvindo, como é que esse povo está vivendo. Porque eu conheço melhor o lado do entretenimento, né? O lado dos artistas, dos músicos, dos garçons, mas o lado do esporte, eu queria te ouvir, porque eu estou muito curioso para saber como é que esse povo está vivendo. Olha, Disseu, eu posso falar com propriedade sobre um lado de um atleta do amador, um atleta comum, aquela pessoa que quer pegar o esporte como qualidade de vida, né? Então, assim, nós temos que, para falar um pouco desse assunto, nós temos que abrir a mente para no meu ponto de vista, para uma linha de raciocínio. Uma academia hoje, ela não é vista só como entretenimento, ela é vista como qualidade de vida. Uma quadra de esporte, seja ela paga, como nós temos society, futsal na cidade de Uberlândia, ela é vista como qualidade de vida. E nós estamos falando de um vírus que trata de imunidade. A palavra imunidade, ela vem como?
qualidade de vida também. Então, desde uma alimentação, uma prática esportiva, a mente está sendo bem trabalhada, o enfrentamento desse período de quarentena seria muito melhor. Só que quando a gente fala de medidas do governo, a gente está falando de um governo que fala assim, vamos tratar de fechar, só deixar atividades essenciais. O que é uma atividade essencial? Essencial, do meu ponto de vista, é aquilo que é essencial para o indivíduo sobreviver. Essencial, ele vai também por um ponto de qualidade de vida total. Então, o que nós estamos percebendo é que hoje está sendo esquecido isso. Né? Hoje, por exemplo, um atleta de alta performance, ele depende de uma academia para manter o seu ritmo físico, para manter a sua preparação, e não só aqui no território. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho amigos meus que fazem pedal. Então, assim, é um grupo de pessoas que eles também não puderam fazer. Então, a gente está falando de medidas que afetam o esporte na cidade de Uberlândia como um todo, mas no sentido muito pior. Aí nós vamos falar aqui do empresário que tem a quadra esportiva, que olha, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu, por exemplo, eu jogo uma média de 4 vezes futebol na semana. Na verdade, jogava, porque com os decretos não tem. Cara, para mim faz uma diferença imensa disso, quando eu jogo futebol. Por quê? Eu vejo pessoas, meu humor é melhor, eu durmo melhor, eu acordo melhor. Então a gente está falando de saúde. Então o esporte não é só uma questão de várias pessoas correndo atrás de uma bola, várias pessoas colocando o pé no pedal. Não, vai muito além disso, né? A palavra diz tudo, é qualidade de vida. Então a área esportiva está muito, sim, sendo muito afetada. Nós estamos vendo, por exemplo, um campeonato mineiro que está em atividade. O Uberlândia tem jogado o Campeonato Mineiro. Só que, cara, é muito incoerente, porque você pega, por exemplo, o Uberlândia Esporte Clube, ele joga contra um Atlético Mineiro, correto. O Atlético Mineiro, ele vem de Belo Horizonte. Qual é o risco desse Covid vir por um aeroporto? Muito grande. Por que eu estou liberando futebol, eu não coloco público, mas eu estou limitando o cara que joga entre 6 contra 6? Então, aí a gente volta naquele ponto, né? Até que ponto é coerente as medidas que estão sendo tomadas. O esporte ele é afetado, sim. Eu vou dar um exemplo aqui no meu condomínio, que a gente ficou aí, ontem que foi liberado, hein, Dirceu? Já estava há quase 5 meses que a academia do condomínio não pode ser usada. Aí você paga por uma coisa que você não pode usar. Uma academia que não pode ficar no máximo 4, 5 pessoas. São muitas incoerências, né, Paulo? É difícil da gente conseguir entender e até mesmo avaliar o quanto que isso pode influir na diminuição de casos. Porque nós estamos, cara, desde o dia 22 de fevereiro, já vai para 40 dias de toque de recolher. Tudo bem que o toque de recolher era à noite, a partir das 8 da noite, o intuito foi diminuir, não, acabar, né, com aquela aglomeração no período da noite, em bares, restaurantes, nas festas clandestinas, e 40 dias depois, nós não vimos resultado nenhum. Então, assim, qual que é a eficiência dessas atitudes radicais em função do tanto de prejuízo que isso causa? Então, eu fico imaginando e tudo mais. Só fazer um adendo, você comentou agora de uma coisa interessante. Eu faço um toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã, beleza? Vamos restringir, vamos limitar a pessoa que está circulando na rua, beleza? Só que vamos lá. Quando foi gerado o toque de recolher, também foi gerado a entrega do delivery ser também até às 8 horas. Aí, olha para você ver aonde nós estamos. Qual a diferença de você entregar um delivery até às 8 ou até às 10? Nenhuma. Aí vem agora uma medida nova. Vamos ter até às 10. Cara, o delivery é uma pessoa entrando em contato com outra pessoa, aonde tem aglomeração nessa questão. Se a gente não tem hoje a liberdade, dá 11 horas da noite, você quer comer um lanche, você não pode.
Cara, nós estamos falando do comerciante que, além de ter o comércio fechado, ele não pode entregar. Umas coisas que, no meu ponto de vista, a incoerência do decreto já chega num ponto de piada, sinceramente falando. Porque eu fico vendo, eu até vi uma postagem antes de ontem no Twitter que me chamou a atenção. Falou que o Odelmo tá igual aquele mestre do filme de karatê. Põe casaco, tira casaco. Põe casaco, tira casaco, né? E a gente percebe que as medidas não estão tendo nenhum tipo de eficácia, né? Porque se tivesse eficácia, Dirceu, São Paulo hoje seria a maior referência de medidas contra o Covid. Paulo, eu não queria sair ainda do esporte, e agora eu queria analisar de uma forma mais ampla. Nós vamos ter, esse ano, Olimpíadas. Correto. Dá para imaginar a questão da igualdade de condições de atletas diante de tudo que nós estamos vivendo? Porque provavelmente vamos ter atletas de países que fecharam tudo, que tiveram problemas seríssimos com a Covid, e vamos ter atletas de países onde não fechou muita coisa, tiveram mais chance, mais preparo. Então, assim, como é que fica uma Olimpíada, cara, que é um evento mundial, nessa situação? Como é que você enxerga isso doido desse jeito? Eu acredito que a Olimpíada, além de ser mundial, ela vai ser desigual, né? Você falou, acho que tudo aí no conceito. Vamos dar um exemplo simples. Os Estados Unidos já vacinou quase toda a sua população. Nós temos um setor asiático que já sobreviveu da Covid. Nós temos um Reino Unido que já abriu suas portas. Nós temos a Europa já se retomando gradativamente. Cara, é o que eu volto a dizer, vamos falar de Uberlândia para fora. Como que um atleta de alta performance consegue manter sua alta performance se ele não tem local para poder fazer isso? Se ele não pode hoje, por exemplo, entrar numa academia e poder exercitar, ele não vai ter mais o acompanhamento de um profissional, porque ele não pode ter contato. Como que esse cara vai viajar para fora do Brasil? Ou falando de um atleta, seja Uberlândia, seja o Brasil inteiro, como que um atleta, Dirceu, ele vai conseguir se colocar na mesma posição? Não vai ter como. O Brasil já não fica, já é raro o Brasil ter destaque na Olimpíada em todos os esportes. Pelo contrário, o Brasil ele vem, na verdade, de alguns esportes isolados. Vamos dar o exemplo aqui, o vôlei, o futebol de areia, né? O tênis, alguma coisa assim, esqueci o velejo, né? Fala, como é que é? Então, assim, são alguns... Hã? A vela. Isso. Então, são alguns esportes, que o Brasil é referência. Mas agora vamos dar um exemplo. Os Estados Unidos vai dar um baile em todo mundo. Já é o maior ganhador de Olimpíada. Ele vai conseguir agora dar um baile, porque a gente está vendo uma diferença imensa. Eu, se fosse um comitê brasileiro, eu pediria a suspensão dos Jogos da Olimpíada esse ano. Assim como eu pediria também um pensamento diferente sobre uma Copa do Mundo que nós vamos ter agora. Nós temos que pensar disso, é o seguinte, a partir do momento que não é igualitário, não é justo. É o meu ponto de vista. Perfeito, Paulo. Muito bom, cara. Amigo, eu quero te pedir um minutinho para que eu faça um pouquinho da minha propaganda, tá? Tranquilo. Posso tomar água, então? Rapidinho, não demora, não. Olha só, meus amigos. Segundos. Eu não vivo de lives, né? Eu tenho a minha profissão e hoje, basicamente, o que eu faço para viver é treinar equipes comerciais. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui uma tela, que é a tela do Excellent Sales. É um treinamento voltado a equipes comerciais para torná-las de alta performance. Então, como nós estamos falando aí de esporte, né? Eu sempre enxergo as equipes comerciais como equipes de esportes de alto desempenho. Então, essa equipe precisa estar sempre muito bem treinada, capacitada, forte, motivada, para que ela realmente apresente os melhores resultados. Então, o meu trabalho efetivo é o de treinar equipes comerciais na Excellent Sales. Então, está aqui o jabá feito, a propaganda já realizada. Se você é de uma empresa, conhece alguém que precisa, uma empresa que precisa treinar a sua equipe comercial,
excelentes sales. Eu vou compartilhar depois com vocês o caminho para que vocês entrem em contato conosco, a ponto de conseguirmos aí melhorar a performance das equipes comerciais das empresas com foco em resultados. Ok? Mais uma propaganda aqui da minha amiga Simone Vieira, uma odontóloga maravilhosa, e você precisando de qualquer tipo de tratamento odontológico, principalmente os mais modernos, porque ela está sempre muito atualizada, implantes, toda a parte de estética, ela cuida da parte de gengivas, tem um nome que eu esqueci para isso, tá? Mas é uma especialista e eu indico. Então, se você precisar, também nos consulte, o link dela vai estar aqui embaixo também. Aí, Paulo, jabá feito, né? E eu queria... Eu super recomendo, tá? Já vou deixar aqui um adendo para os meus seguidores, que o Dirceu é um cara que tem uma experiência vasta aí nessa área comercial. Tive a honra de poder trabalhar junto, foi meu gestor comercial por um bom tempo. Então, assim, vocês estão vendo aí, vão ver esse programa, eu super recomendo. Paulo, vamos voltar ao nosso assunto aqui para algo mais Brasil, mais global. Apesar de que nós vamos fazer um link mesclando um pouco a nossa região, nossa cidade com o Brasil, tá? Nós temos visto, eu principalmente tenho visto muita gente saindo do armário. Calma, não é isso que você está pensando, não. Tá? Calma. O que é sair do armário hoje em dia no meio político? Cara, desde que o Lula se tornou elegível, as pessoas passaram a pensar de forma diferente, e o termo que eu gosto de usar é esse: as pessoas estão saindo do armário e, puxa vida, muitas mostrando apoio a uma futura eleição do Lula. E a pergunta que fica, cara, para mim não é normal, mas assim, você entende como normal, cara, uma pessoa apoiar um candidato como Lula para 2022, um candidato que comprovadamente é uma pessoa não muito bem, deixar por aqui que é para não dar muitos elogios. O finalzinho, Dirceu, eu não entendi, tá? O que você concluiu a pergunta. Só refaça, por favor. Ok. Paulo, o que eu disse é o seguinte: é comum, você acha que é comum uma pessoa hoje apoiar um Lula para uma candidatura para 2022? Olha, Dirceu, eu já fui petista, você sabe disso. Já fui fã do Lula, minha família, muito tempo. O Lula, na verdade... Meio Brasil, Paulo. O Lula, na verdade, ele passou da figura política para uma figura pública de noticiários negativos. Não só no Brasil, como fora do Brasil. Me estranha muito. Você já viu falar naquela brincadeira de que quando eu tenho a bola, eu jogo bola. Quando eu não tenho a bola, não tem jogo. Né? O PT está usando muito disso. E, por exemplo, quando tem Lula, não tem dificuldade, não tem pandemia, não tem problema. Quando não tem o Lula, aí está tudo errado. Né? Agora, me estranha mais ainda um Rodrigo Maia, por exemplo, elogiar o Lula. Me estranha muito um Mandetta elogiar um Lula e até mesmo o senhor João Dória, que é mais pavorante ainda. Então, assim, é estranho esses elogios, mas nós sabemos, Dirceu, que a política é oportunismo. O Lula é um cara que tem voto. Nós sabemos disso. O Lula, por mais que ele errou, ele está indo naquela política do Paulo Maluf. Ele rouba, mas faz. Entendeu? A política do Paulo Maluf que está afetando todo mundo. Cara, sinceramente falando, nós temos que mudar essa linha de raciocínio e entender que o Lula já foi o momento dele. O Lula hoje, ele é sim presidiário e deveria pagar pelo que ele fez. Agora, é muito fácil você usar um Supremo Tribunal Federal de uma pessoa que você mesmo indicou para estar lá e essa pessoa tirar os seus processos. Aí, sinceramente falando, tem alguma outra forma de analisar isso? Para mim, isso é malandragem.
A palavra correta é isso. Né? É muito mais extenso. Então, assim, é um oportunismo você se aliar a um cara que foge dos princípios e valores que você defende só para ter uma eleição ganha. Olha só, Paulo, eu sou radicalmente contra o Lula. Eu conheço a figura desde a época que ele era ainda sindicalista, lá em São Bernardo do Campo. Eu morei ali, eu fui vizinho do sindicato. Eu conheço o Lula desde aquela época e o acompanho desde lá e sei que ele não é uma figura de melhor qualidade. Mas chegou um momento em que o marketing político dele foi muito forte, as pessoas estavam muito insatisfeitas com o antigo governo. Então, lá em 2002, né, 90, 80 e tantos por cento da população votou no Lula. Então, eu cansei de avisar meus amigos de que ele não era uma boa pessoa, mas o marketing que ele fez, aquele Lulinha, paz e amor, né, foi um marketing muito forte que pegou 80% da população brasileira. Então, assim, não vejo nada de problemático aí, só que aquela história, né, a pessoa não consegue enganar muita gente por muito tempo. E aí, hoje nós conhecemos o Lula. Agora, fazendo um exercício aqui de futurologia, eu começo a imaginar, Paulo, que o Lula vai ser provavelmente candidato à presidência da República agora, no ano que vem, 2022. Provavelmente concorrendo com o Bolsonaro. E aí, meu amigo, nós vamos ter nesse período um período de muitas acusações, de muita mentira. Nós já vimos isso acontecendo nas eleições de Dilma, né, contra Eu nunca Aécio. vi o PT fazer campanha sem difamar alguém, tá? Campanha limpa, não é porque eles não têm muita limpeza para mostrar, né? Então é complicado. Desculpa, esse é o meu ponto de vista, eu estou aqui, eu dou a minha opinião, quem não concordar, paciência. Mas o que eu fico pensando, Paulo, é o seguinte, se esse cara fizer outra campanha Lulinha, do estilo, né, Lulinha, paz e amor, e ganhar, cara, o que vai virar esse país? Você já chegou a pensar nisso? Cara, não só já pensei, Dirceu, como vai ser muito triste, porque todas as conquistas de transparência, nós estamos falando de um governo, Dirceu, que está se estendendo aí para o seu terceiro ano, que não tem um caso de corrupção. Tudo isso vai por água abaixo. Porque vai voltar o mesmo esquema que o PT sempre faz. O ministro tal vai ser do partido tal, o ministro tal vai vir da bandeira tal. Não tem técnico nenhum, só tem quem sabe, quem quer a pasta, porque quer, na verdade, dinheiro da pasta. Né? A saúde e a educação são as pastas mais desejadas do Congresso Nacional. Ser ministro dessas pastas é a melhor coisa, são as duas maiores arrecadações do Brasil. E justamente as duas pastas que o Lula mais colocou o dedo. Então, tudo que a gente está vendo de conquista agora, transparência, um governo que hoje não tem medo de fazer um discurso e falar, na verdade, o que tem acontecido no Brasil, até mesmo com os jornalistas, né? Existe uma transparência, tudo isso vai por água abaixo. Então, o futuro do Brasil, ele nada vai ser. Sabe o que eu imagino? Eu imagino o Lula, nesse exato momento, o presidente, chegar para uma Globo da vida e falar que não conseguiu governar porque está corrigindo a sujeira do Bolsonaro. É o que eu acredito que vai acontecer. É a política do que não fiz porque o outro não deixou. Não fiz porque eu tenho que corrigir tal governo. Cara, sinceramente, o Lula, na verdade, vai ter um privilégio se isso acontecer, porque é o primeiro governo que ele está pegando organizado, sinceramente falando. Complicado, né, amigo? Difícil de prever até algo, né? Mas eu analisando de uma forma bastante no limite, eu imagino que nós vamos ter aí um socialismo muito forte e, quiçá, um comunismo, porque o socialismo e o comunismo estão muito próximos, né? E aí, meu amigo, as nossas liberdades e tudo mais que envolve essa questão da democracia mesmo, a real democracia, não a que eles dizem ser, né? Vai ficar comprometida. Só fazer um adendo, Odisseu, fazer um adendo aqui, só para ficar descontraído, né, a sua pergunta. Um certo cientista político perguntou o seu excelentíssimo Lula se ele seria candidato.
E ele falou que seria candidato porque o Brasil precisa dele. Né? A piada já começou aí, né? A piada vai piorar agora. O PT, para fazer uma campanha hoje, seu, ele precisa de marketing, né? Não é isso? Sim, Ele precisa marketing do é dinheiro, né? marqueteiro, ó, ele precisa do marqueteiro, ele precisa do financeiro, não é isso? Tá tudo Perfeito. preso. Ele vai soltar os dois? Não, Para mas tá fazer uma cheio. campanha, o PT vai ter que fazer um recrutamento muito bom, porque ele perdeu todas as pontas, né, para fazer uma campanha. Mas Era só isso também. tá cheio desses caras por aí solto, Paulinho. Aqueles que estavam presos já estão em casa, alguns em prisão domiciliar, mas já estão tranquilos, sossegados, usufruindo do dinheiro que levaram e sei lá. Bom, amigo, eu tenho medo, porque acredito que possa sim acontecer. O brasileiro vota muito mal, o brasileiro não é muito influenciável, então eu tenho medo sim. Mas, Gilson, vai até Paulo, além, porque assim, eu não confio, cara. Eu não confio em urna eletrônica. Eu sou um defensor de que o Brasil não é inteligente o suficiente para ter urna eletrônica, sendo que o Japão não tem, os Estados Unidos não tem, o país mais inteligente do mundo não tem. Como que o Brasil tem? Então, assim, para quebrar a lógica da urna eletrônica é muito fácil. Então, eu, Paulo, não acredito, tá? Eu não acredito porque eu já tive uma situação na minha vida e eu não votei numa eleição e você acredita que constatou que eu votei nos dois turnos? acredito, Paulo, e acredito Então, sim. assim, eu vivi isso na minha pele. Imagina quantos e quantos brasileiros que não tiveram a mesma situação. Por isso que o Bolsonaro está defendendo o voto impresso, que a partir do momento que você votar, vai sair lá seu comprovante em quem você votou. Eu acho que é um processo mais justo dentro de um processo totalmente banalizador, que é a justiça eleitoral do Brasil. Que, para mim, ela é uma piada também. Isso tem que ser visto, porque, assim, até fazendo um gancho que você perguntou, Dilson, você falou, é possível o Lula ganhar. Beleza, não tenho algo contra isso, porque a gente sabe que o cara tem voto, a gente sabe disso, né? E o brasileiro tem memória muito curta. A prova disso é que um Collor teve um impeachment e voltou a ser governante depois. Então, assim, a memória é muito curta, né? Agora eu queria só levantar, porque já que você está fazendo a pergunta, eu queria te fazer uma pergunta. Bora lá. Na eleição que o Bolsonaro ganhou, ele concorreu contra Haddad, Marina Silva, Meirelles, correto? E o Bolsonaro Sim. ganhou. Quem foi Haddad? Ministro da Educação do Lula. Quem foi Meirelles? Ministro da Economia do Lula. Quem foi Marina Silva? Ministra do Meio Ambiente do Lula. Então o Bolsonaro, do meu ponto de vista, já ganhou do Lula. Agora a pergunta é, você concorda com essa linha de raciocínio? Concordo sim, Paulo. Mas na política e no Brasil, nós não temos aquela regra de que 2 e 2 é igual a 4. Na política no Brasil, essa regrinha ela funciona de uma forma um pouco mais complicada. E aí, meu amigo, o seu Lula e o PT, hoje, endinheirados com tudo que roubaram, eles podem colocar muito dinheiro, mas eles podem colocar todo o dinheiro deles, porque a vida deles, a vida da esquerda, depende dessa eleição. E não é só a vida da esquerda no Brasil, não. É a vida da esquerda na América Latina. Porque o Brasil é o país dominante aí, e com um Lula endinheirado no poder, todo o socialismo na América Latina vai crescer. Agora, aproveitando aí a sua pergunta, cara, eu enxergo hoje, vamos analisar os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos hoje tem um governo de esquerda, mas a política nos Estados Unidos e a forma de governo, ela é diferente daqui. Lá, Totalmente. o estado é autônomo. Então, o governante nos Estados Unidos, ele não inteiramente ligado ao presidente da República. Cada estado faz as suas leis, tem as suas leis. Então, é um pouco complicado do esquerdismo chegar tão forte como pode chegar aqui no Brasil.
onde o governador ele depende do presidente para algumas coisas, depende do Senado, da Câmara. Ih, cara, aqui no Brasil é um pouco complicadinho isso. Eu acho que nós precisaríamos, com o passar do tempo, repensar essas nossas leis e esse nosso modelo de governo, que não está muito bom, não. Dirceu, mas se a gente for analisar, até você levantou um ponto interessante, né? Você falou sobre um processo eleitoral, né? Uma forma de governo. Eu estudei um pouquinho nesse ponto e a gente percebe que a própria Constituição brasileira, ela é, hoje, uma incoerência. Porque você tem o direito de ir e vir, você tem o direito de livre espontâneo de expressão, mas você é obrigado a votar. Fala-se que o Brasil é um país democrático. Os Estados Unidos, então, é muito mais democrático que o Brasil. Sim. Porque lá o cara vai votar se ele quiser votar. O voto lá é conquistado. Se isso fosse uma realidade no Brasil, eu queria ver quem realmente iria votar. Porque, assim, hoje nós estamos vindo agora de uma eleição de 2018, né? Não. 2020, desculpa. Uma eleição... Para prefeito, sim. Nós estamos vindo de uma eleição. Pode ficar à vontade aí. Cuida do pé. As meninas estão bravas aqui, amigo. Então... ela está gostando do assunto. O que eu estou falando é o seguinte, aqui, ó. Deixa eu ver. Ô, gente, olha que coisa linda. Ela é bolsonarista? Ou ela votaria no Bolsonaro. Que bom, que bom. Dilson, tem uma coisa interessante que é o seguinte: o que eu queria analisar? O número de abstenção de votos da última eleição, que foi para prefeito e vereador, ela superou todas as outras eleições. As pessoas estão cansadas de votar errado ou de ver as mesmas ações. Então, a política, eu comparo o Brasil a uma política antes do Bolsonaro e depois do Bolsonaro. Existem duas eleições, né? Existem duas formas de ver a política. Porque, assim, eu nunca vi na história do Brasil, como o Lula gosta sempre de falar essa frase, um ex-deputado virar presidente. Eu nunca vi. Eu, Paulo, nunca vi. E eu nunca vi um cara que entra como deputado em tão pouco tempo já conseguir mudar muitas coisas. Porque hoje, quando a gente fala de processo eleitoral, os Estados Unidos ele tem um Biden, que é de esquerda, mas as ações do Biden, elas não são muito diferentes do Trump. Se a gente for analisar o governo em si, a gente está vendo os Estados Unidos que está mantendo, inclusive, coisas que o Trump fez. Então, é uma política do quê? Vamos fazer o que é melhor para a população. Não vou fazer, porque o Dirceu fez, eu não vou poder continuar. Né? É a política que o PT faz. O PT ele consegue enterrar o que é bom para falar que estava ruim. E ele cria uma nova coisa e muda o nome para falar que eles eram melhores. Paulinho, dois aspectos que eu queria rebater aí você. O primeiro deles, cara, é que a questão do sermos obrigados a votar. Né? Na minha concepção, isso é coisa que políticos colocaram na nossa cabeça. Porque nós somos obrigados a ir à urna. Mas nós não somos obrigados a votar. Nós podemos votar em branco. Boa análise, boa análise. E tem um outro aspecto, cara, que aconteceu agora, nessas últimas eleições, prefeito, principalmente, que essa questão das abstenções. Claro que teve um fator pandemia na história, mas eu acredito, cara, que muitos brasileiros não foram nem votar porque perceberam que pagar R$ 3,50 para não ter que sair de casa e votar é muito mais barato do que ir para a urna. Sim, sim. Então, assim, eu acho que essa mentalidade está mudando, tanto que já tem uma linha do STF querendo o voto não obrigatório, o voto facultativo. Olha, interessante. Então, eu acho que nós vamos nesse caminho. O outro ponto, Paulo, é o ponto do Biden nos Estados Unidos. Você lembra quando o Lula, em 2002, assumiu o governo, cara? Assumiu a presidência? Lembro que foi o ano que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Não sei se você lembra, cara, mas ele não tomou atitudes radicais de imediato. Ele fez um governo no início muito parecido com o governo do Fernando Henrique. E foi
mudando gradativamente para não chocar, para conseguir as coisas meio que no banho-maria. Conseguir a credibilidade das pessoas que votaram nele também, né? Eu acredito que nos Estados Unidos, o que hoje Biden está fazendo é um pouco disso, tá? Daqui a pouco ele vai começar a colocar as manguinhas de fora e nós sabemos bem que a vice dele é uma pessoa de esquerda e muito forte. E que o Biden está meio velho, já não tem muita força. E não sei o quanto ele pode estar influenciado pela vice, que é uma esquerdista da pior qualidade. Paulinho, vamos falar um pouquinho do STF? Nós temos, assim, 2 minutinhos, cara. Eu sei que você é uma pessoa também bastante religiosa. E o STF agora está nesse impasse com relação a abrir os cultos ou não. O que você acha disso, cara? Olha, Dirceu, eu sou a favor de abrir. Sou a favor de abrir, desde que as medidas de segurança em relação à prevenção sejam aplicadas. Uma igreja, a pessoa fica sentada, ela não tem grande movimentação. Então, se você criar um espaçamento internamente nos templos, é possível, sim, você ter um culto presencial. É claro que a quantidade de pessoas ela tem que ser reduzida, né? Vai ter que ser feita uma rotação, né? Na questão dos horários, mas eu sou totalmente a favor. Eu acho que, na verdade, já era para ter sido feito isso há muito tempo. Porque se for nessa linha de raciocínio, seu, o metrô de São Paulo tem que fechar, ué. O ônibus não pode existir, porque como que você vai criar um isolamento dentro de um ônibus ou um distanciamento dentro de um ônibus? Não tem como. Então, se a gente for olhar isso, o STF, na verdade, está se preocupando com uma coisa tão simples de se resolver, como ele sempre está se preocupando, do meu ponto de vista, o STF, eu não sei se você concorda comigo, mas antigamente era raro de você ver a palavra STF. Era raro de você escutar que o STF era raro. Hoje em dia virou moda. O governo Bolsonaro parece que ele está governando do lado do STF. Eu nunca vi tanta interação de ministros do Supremo Tribunal Federal em todas as decisões do Brasil. É como se ele quer, na verdade, ser o presidente. É isso que eu estou vendo. Paulo, eu queria, cara, ficar conversando com você aqui mais 1 hora, porque essa questão, esse tema, que é essa questão da nossa liberdade, daria mais 1 hora de conversa aqui entre nós, cara. Mas, com certeza. Infelizmente, 21 horas e 59 minutos, cara. Já estamos aqui há 1 hora. E o meu compromisso aqui com as pessoas é de, às 10 horas, a gente deixá-los em paz. Mas eu queria, então, Paulinho, que você fizesse as suas considerações finais, deixasse, se você quiser, algum tipo de contato, apesar que seus contatos estão passando aqui embaixo, tá? Mas fica à vontade, amigo. Olha, Dirceu, eu quero agradecer o convite, muito obrigado, né? É muito bom você poder falar e às vezes explanar uma opinião, né? A gente está vivendo uma época que a internet virou uma grande ferramenta, né? É um poder imenso de informação. Eu, como berlandense, eu torço para que o nosso prefeito mude um pouco a sua linha de raciocínio sobre o enfrentamento da Covid. Eu, como brasileiro, eu torço para que o Brasil comece a entender com mais intensidade que esse governo tem feito, sim, diferença. Deixo aqui aberto os meus contatos, você já deixou aí na tela, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. E quem, na verdade, estiver precisando de algum tipo de consultoria de marketing, direcionamento nessa questão empresarial também, coloco à disposição a PW Trend Brasil, que é a empresa minha e do Wagner Nis Queiroz, que vem, na verdade, também atuando aí nesse momento de pandemia como um processo de resgate e desenvolvimento de pequenas e médias empresas e também consultorias na área política, como a gente já fez. Temos aí case de sucesso não só em Uberlândia, como também fora de Uberlândia, no estado de São Paulo, e também uma outra forma. Então, assim, obrigado, parabéns, continua com essa linha de raciocínio. Eu acho que é um programa que vem para agregar muito e, desde já, muito obrigado.
Paulo, eu que agradeço, cara, porque, olha, foi sensacional. As suas ideias foram muito claras, muito objetivas. E, assim, é bom a gente perceber que nós não estamos tão só. Porque várias vezes eu já me questionei, puxa vida, eu sou alguém que defende tanto esse tal do tratamento precoce e tem tanta gente contra. Puxa vida, será que eu estou no caminho certo? A internet vai te cancelar. Pois é, cara, pois é. Então, assim, eu já me questionei muito. Então, saber que não estamos sozinhos já é um grande fator, um alento maravilhoso, tá, cara? Muito obrigado, Paulinho. E, assim, sucesso, e nós vamos nos falando e nos encontrando. Outras oportunidades haverão aqui juntos, tá ok? Tamo junto, com certeza. Precisou, só chamar. Estou sempre à disposição. Obrigado, amigo. Grande abraço para ti. Grande abraço. Muito bem, amigos. Vamos lá. Sexta-feira que vem, teremos aqui um outro grande amigo, também uma pessoa com ideias bastante coerentes, que é o José Jesus. Nós teremos outro Jesus aqui nessa semana na nossa telinha. O José Jesus é uma pessoa do mercado imobiliário, mas também uma pessoa muito inteirada com tudo que está acontecendo, com opiniões muito assim, pontuais, alguém que eu sempre gosto de ouvir quando eu tenho algum tipo de dúvida, e ele estará conosco aqui na sexta-feira, agora, dia 9 de abril, a partir das 21 horas, teremos aqui as opiniões do José Antônio de Jesus, que é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa com ideias muito positivas. Então, estão todos convidados. Por favor, se inscrevam no canal Dirceu Lacerda Filho, Opinião Digital, ok? Inscreva-se lá, aperte o sininho e acredite, esse canal vai vingar e nós vamos torná-lo um canal de opinião muito forte aqui em Uberlândia, defendendo os ideais do conservadorismo e principalmente alguns ideais da questão de liberalismo. Né? Eu quero ser uma pessoa livre, eu vou defender a liberdade sempre que for possível, sempre que eu conseguir, com unhas e dentes. Então, espero contar com vocês. Por favor, inscreva-se no canal. Em breve, esses vídeos também estarão no Facebook e Instagram. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.